Olá, meus pequenos, tudo bem? Vamos complementar a última aula de redação, porque na última aula de redação o seu tio falou sobre um pedido, de redação que eu quero que vocês entreguem para mim. E hoje a gente vai falar sobre como fazer essa dissertação argumentativa falando sobre cyberbullying, que é o bullying feito pela internet, feito nas redes sociais. Eu mandei para vocês uns textos de apoio e esses textos de apoio vão ajudar muitíssimo a gente criar a nossa redação perfeita. Fiquem muito atentos, meus meninos. Vamos imaginar que você chegou na hora do Enem e você vai pegar a sua prova. Você pegou o caderno, você vai fazer a primeira coisa, abrir o caderno lá no meinho e vai ter lá o tema da dissertação. Você leia o tema da dissertação, leia os textos de apoio, também chamado de textos motivadores, e vá grifando tudo o que você acha que é importante para te dar ideias para responder a sua dissertação argumentativa. Amores, lido o tema, lido os textos de apoio, nós vamos fazer o esqueleto. Vamos deixar programadinho, preparadinho um esqueleto que vai responder totalmente a nossa dissertação. O que é mesmo? Eu gostaria que vocês fizessem um esqueleto antes. A gente vai colocar 11 itens nesse esqueleto para responder rapidinho. Porque eu aconselho que vocês façam isso. Abriu o caderno, viu o tema, leu o texto motivador grifando, faz só o esqueleto, faz o esquema do que você vai redigir. E depois vai fazer a prova. Faz as questões de X todas. E aí você tem 1h15 que vai sobrar para você fazer a dissertação. Nunca se esquecendo que tem que deixar meia hora para você marcar o gabarito, tá ok? Então, em média, vai ser isso, 1h15, 1h30 para você produzir a dissertação. Agora, se você já deixou o esquema prontinho, você faz as questões de X, ficou tranquilo, vai para a dissertação. E quais são esses 11 itens que a gente tem que deixar pronto? Gente, simplíssimo. Vamos anotar? Anota com seu tio. Você põe assim, 1. Vamos fazer na introdução o tema. Deixa claro para o corretor da redação que você sabe qual é o tema. Então, se por acaso a gente está falando de cyberbullying, que por acaso é cyberbullying, você vai dizer, percebe-se atualmente no Brasil uma grande preocupação com relação ao cyberbullying. Opa, colocamos o tema. Então, você pode fazer no esqueminha, no esqueleto assim, 1. Tema, 2 pontos, cyberbullying. 2 é o coração da dissertação. O que é mesmo? A opinião, o ponto de vista, a opinião crítica, a tese. Ela tem que aparecer na introdução. Ela tem que aparecer no primeiro parágrafo. É obrigatório. Eu vou verificar isso. O corretor tem que bater o olho e saber qual é a sua tese, tudo bem? Aí você põe número 2, tese. E o que você vai achar de cyberbullying? Você vai ter que dizer assim, é preciso mudança, isso é inadmissível, tem que ter uma transformação nas atitudes. Sempre será isso, uma grande crítica. Você não vai dizer, que beleza, cyberbullying, vou falar mal de todo mundo. Não faça isso. Então você tem que dizer que isso é incorreto, inadmissível e que precisa urgentemente de uma mudança, de uma transformação. Deixa a sua tese lá. Agora a gente vai fazer a parte do desenvolvimento. E o que seu tio pede para você fazer no segundo parágrafo? Para que você coloque um argumento histórico. Então você põe número 3, argumento histórico. E você vai escrever, evidentemente, aqueles 2 conectivos que eu adoro. Antigamente, atualmente. Então você põe lá, antigamente. Como que era a questão do bullying? Primeiro que a gente não tinha nem esses instrumentos eletrônicos todos, celular, internet, tablet, etc. Então o bullying era bullying mesmo, As pessoas faziam ao vivo, cara a cara. Nas escolas, principalmente, nas brincadeiras dos amigos, lembrando que não tinha internet. Então as pessoas poderiam ser um pouco mais agressivas umas com as outras, mas não havia grandes críticas sociais. Vocês já lembraram disso? Pensaram nisso? No meu tempo a gente se xingava, rolha de poço, vara de coçar estrela, se fosse mais gordinho, se fosse mais magrinho, e fazia grandes críticas às moças, essas meninas só sabem ficar maquiadas aí tentando arrumar namorado.
Isso é horrível, isso é bullying. Então a gente fazer esse tipo de crítica era bullying, só que era feito de uma forma tão natural, as pessoas aceitavam, achavam que isso era correto, fazer críticas à sexualidade, fazer críticas à cor da pele, fazer críticas à religiosidade, parecia que era meio que natural, que todo mundo fazia, que era uma brincadeira. E atualmente? Atualmente não, atualmente nós estamos vendo o perigo que é você fazer o cyberbullying, você fazer o bullying pela internet, porque as pessoas se sentem extremamente ofendidas e elas têm leis que protegem-nas. Então a gente precisa se utilizar dessas leis. Hoje em dia nós não podemos aceitar, não, absolutamente. Hoje nós temos o politicamente correto que deve ser seguido, obedecido, e não devemos fazer esse tipo de tratamento com as pessoas. Lembrando que o bullying é quando um grupo de pessoas acaba atacando uma pessoa por conta das suas condições que seriam adversas ao grupo, né? Diferentes do grupo. Então você põe lá, antigamente era mais aceito e era feito cara a cara, e atualmente é feito pela internet, mas não podemos aceitar porque nós temos um mundo muito mais politicamente correto. E ainda no segundo parágrafo, eu gostaria que você colocasse argumentos numéricos. Os argumentos numéricos são aqueles números que você pode retirar dos textos de apoio, dos textos motivadores. Por acaso, nesses que o tio mandou para vocês, tem números. Por exemplo, você pode dizer lá, o Brasil é o segundo país em casos de cyberbullying. O que mais nós temos lá? Fizeram uma pesquisa com 20.793 entrevistados. Eu posso copiar, literalmente, tá? Números eu posso tirar. Essa pesquisa foi feita em 28 países e 30% dos entrevistados reconhecem que já viram e sabem de caso de cyberbullying. Apenas 11% das pessoas não conhecem nenhum caso de cyberbullying. Esses números todos eu posso pegar para mim e colocar na minha dissertação. Então eu já escrevo lá argumentos numéricos, que seria número 4. E escrevo esses valores todos. 2 países, o Brasil é o segundo colocado, 20 mil pessoas foram entrevistadas em 28 países, 30% reconhecem os casos, 11% não. Lembrando que o argumento numérico ele serve para números, porcentagens, valores financeiros e datas. Tudo isso é argumento numérico. Vamos para o terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo a gente abre com argumento de autoridade. Tem uma frase nova que eu quero usar, que é uma frase do filósofo Hegel, que fala de educação e de ética. Mandei para vocês. Use essa frase, tenta explicar ela para mim. Só com a educação formal, com a educação ensinada na escola, é que nós podemos nos tornar seres éticos, cidadãos, que compreendemos nossos direitos e nossos deveres e que compreendemos as leis e que vamos saber sempre como lidar com os outros seres humanos. A educação formal. Não é a educação do bom dia, boa tarde, boa noite, não. É a educação de aprender na escola como que são as leis, como que são as atitudes dentro dos direitos humanos, tá ok? E isso torna a gente ético. Uma pessoa ética é aquela que sabe o seu lugar, que sabe respeitar o outro e que sabe dos seus direitos. O verdadeiro cidadão. Hegel é tudo, explica qualquer tipo de tema que a gente puder ter no Enem ou nos outros vestibulares. E ainda no terceiro parágrafo eu gostaria que vocês colocassem argumentos de exemplificação. Vocês podem contar o que vocês viram, o que vocês ouviram, alguns filmes em que você notou que existia a questão do cyberbullying. Nós vamos ter vários casos que nós conhecemos de pessoas que acabaram até se matando por conta disso. E lembrando o camaradinha que seu tio falou na aula passada, que é aquele digital influencer Neto, que seu tio ainda não lembrou o primeiro nome dele, não vai lembrar acho que nunca, mas vocês sabem de quem eu estou falando, né? Esse exemplo desse camaradinha que na internet foi sendo agredido, foram chamando o rapazinho de pedófilo, etc., apenas porque ele é um comunicador com as crianças e com os jovenzinhos. Isso é um argumento de exemplificação. Ai, que simples, tio Fábio. O argumento de exemplificação, ele seria o número 6. O que vem o número 7? Aí já estamos na conclusão. Número 7 seria responder aquelas 5 perguntinhas que nós precisamos colocar na solução do problema. Vamos colocar o quem no 7, o que no 8, o como no 9, o para quê no 10 e o detalhamento no 11. Então vamos lá. No número 7, quem? Quem é que poderia nos ajudar? Nós precisamos da sociedade unida.
nós precisamos das escolas atentas, nós precisamos das organizações governamentais muito atentas e nós precisamos dos conselhos tutelares muito atentos. Conselho tutelar existe em todas as cidades brasileiras, poderia ser uma alternativa muito boa para um órgão de proteção, onde a gente pudesse enviar denúncias para resolver os casos de cyberbullying. Pense aí, o que poderia ser feito? Ô, gente, denúncia. Tem que denunciar, tem que chegar no juiz, tem que chegar na justiça, na lei. A pessoa tem que pagar pelo que fez. Cyberbullying não é aceito de maneira alguma. Então, o que fazer? A gente parte do princípio da denúncia. E como que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de sites, nós vamos precisar de telefones que podem ser disponibilizados pelos conselhos tutelares, por organizações não governamentais, ONGs, ou pelo próprio governo, né? Dando abertura para que a pessoa não precise nem dizer nomes nem nada, mas dizer, olha, está sofrendo cyberbullying, tal pessoa, nesse endereço, tal pessoa é o acusador e isso tem que ir para a justiça. E para que fazer isso? Para diminuir a descriminalização, né? Nós estamos aí, pessoas, a discriminação. Nós vamos diminuir esses preconceitos todos. Então, a gente tem que ficar preocupado com o preconceito que é o cyberbullying, o horror que é o cyberbullying, que leva pessoas até a se matarem, ficarem deprimidas, etc. Então, para que nós precisamos fazer isso? Diminuir o preconceito, tá bom? E vamos ao detalhamento? Detalhamento sempre será isso. Família e escola unidos para que isso não aconteça mais. Então é preciso que na escola a gente receba informações, pode ser através de palestras, pode ser através das aulas de educação física, pode ser nas aulas de biologia, pode ser nas aulas de literatura, pode ser na convivência com os amigos, pode ser nos professores, pode ser nos B10, pode ser na direção da escola, verificando se isso está acontecendo e servindo como um órgão mediador, um órgão de equilíbrio para que isso não aconteça, sempre com o apoio dos pais, a união, família e escola para resolver um grave problema. Esse é o número 11. Vamos refazer? Número 1, tema. Número 2, tese. Número 3, argumento histórico. Número 4, argumento numérico. Número 5, argumento de autoridade. Número 6, argumento de exemplificação. Número 7, quem. Número 8, o que. Número 9, como. Número 10, para quê. Número 11, detalhamento. Faz o esqueleto, com o esqueleto pronto, você produz a mais bela dissertação para o seu tio. Menos que 900, nem me liga para agradecer, ok? Liga sim, fala comigo sempre. A nossa média está muito boa do liceu do ano passado. Fiquei tão contente. A gente está próximo dos 800 pontos na média. Entre o pior nota e a melhor nota, nós ficamos na média quase 800 pontos. Beijo para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com o tio Fábio. Beijão.